encontro, né, nossa quinta aula, ou né, capítulo 5 da nossa disciplina, né? Então, hoje a gente vai estar aí falando um pouquinho sobre plano de carreira, planejamento de carreira, né, dentro das organizações, né? Vai ser nosso bate-papo aí nessa noite, né? Que faz parte aí do conteúdo da disciplina, tá? Vamos estar aí abordando, falando um pouco aí sobre esse tema, que é de extrema importância, né, dentro das organizações, e não só dentro das organizações, como também na vida profissional de cada um, né, de nós, que atua no mercado profissional, né, ou se não atua, mas que está se preparando para atuar, né, no mercado profissional, e o quanto que é importante a gente ter claro, né, um planejamento da nossa vida profissional, tá? Porque é muito comum, pessoal, principalmente no início de carreira, ou quando a gente é recém-formado, a gente não ter muito claro ao qual ou quais os objetivos profissionais, né, que nós queremos para a nossa vida profissional, né, ou para a nossa carreira profissional, certo? Então, o planejamento da carreira, ou de carreira, ele não é só uma obrigação das organizações ao qual a gente trabalha, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso dentro da nossa aula de hoje, mas também fica aqui uma dica minha, né, quanto professor de vocês e quanto profissional também na área de gestão e consultoria, né, o quanto que é importante também a gente traçar um plano ou fazer um plano da nossa carreira profissional, né, principalmente aí quem está cursando a faculdade, né, pretendendo mudar de área ou iniciar, né, uma nova profissão, quais os objetivos ao qual, né, se deseja. Então, quando a gente fala sobre planejamento de carreira, a primeira coisa que as organizações elas têm que ter claro, né, é definir o perfil, né, dos profissionais que irão trabalhar nessas organizações, né? Em aulas anteriores, a gente falou um pouco, vocês devem se recordar, nós falamos um pouco sobre a parte de seleção e recrutamento e seleção de colaboradores, né? Ao qual eu falei lá em capítulos anteriores o quanto que é importante esse processo de recrutamento e seleção de colaboradores e o cuidado que se deve ter no momento de recrutá-los, porque uma má contratação de um profissional, ele acarreta uma série, talvez, de problemas, né, futuros dentro da organização, né? Entre eles, a baixa produtividade, né? Até comentei, né, em aulas anteriores, que muitas vezes a chefia, né, os líderes, eles cobram um bom desempenho da equipe, a equipe não consegue atender ou entregar aquele resultado, aquelas metas, e muitas vezes o problema não é a equipe em si, mas o processo de contratação foi errado. Contrataram pessoas que não tinham, talvez, as qualificações certas para aquelas determinadas funções, né? E aí, por que eu estou recapitulando, né, isso daí na aula de hoje? Porque quando a gente fala sobre plano de carreira, né, dentro das organizações, tudo isso está relacionado a tudo do que a gente já conversou também anteriormente, sobre hierarquia, né, questão de definição de cargos, de funções, etc., né? Então, quando eu contrato um profissional para dentro da empresa, eu tenho que pensar, eu como gestor, né, de equipes, eu tenho que pensar num processo de vida longa desse colaborador dentro da minha organização, né? Eu não posso pensar em contratar ele e com pouco tempo já mandar embora esse colaborador e contratar um novo. Por quê? Bom, primeiro que vocês sabem que o processo de demissão, de ficar, essa rotatividade de colaboradores, né, ele gera um custo desnecessário para as organizações, isso gera um prejuízo tanto financeiro, né, em termos de rescisão, como também um prejuízo de tempo, né, onde você perde tempo treinando colaborador e em pouco tempo esse colaborador ele sai, né, ele é dispensado.
Então, quando a gente faz esse processo de contratação, a gente já tem que pensar no perfil ideal desse colaborador para aquela determinada função. Tá? Por isso que a tarefa de definir perfil, né, como a gente fala aqui, é uma tarefa importante do processo de gestão de pessoas. Por quê? Porque é justamente quanto mais eu tiver claro qual é o perfil ideal para aquela função, para a minha empresa, e pensando numa vida longa daquele colaborador dentro da minha organização para assumir futuros cargos, né, muito mais motivado esse colaborador. Primeiramente, ele vai estar, porque ele consegue enxergar que ele tem um plano de carreira, ele tem uma possibilidade de crescimento dentro daquela organização, como também para a organização, isso gera uma economia, porque você consegue promover colaboradores, né, internos, principalmente colaboradores internos, a subirem de cargos, né, dentro dessa política de crescimento, né, dentro desse plano de carreira proposto pela organização. Né? Por isso que definir perfil ideal ou perfil adequado, ele é super importante nessa questão, né, de visão de médio e longo prazo. A gente sabe, infelizmente, que tem empresas que muitas vezes contratam profissionais já pensando mesmo em dispensá-los a curto prazo. Né? Não sei basicamente o porquê dessa mentalidade, né? Mas eu particularmente já trabalhei em empresas que tinham essa visão, né? E até mesmo eu não conseguia entender, né? Por que se contratava e mandava tão fácil embora, sendo que o colaborador não dava motivos, a empresa sequer não dava tempo para que ele pudesse amadurecer naquela função, né? Mostrar toda a sua capacidade profissional, e com pouco tempo já dispensava, contratava outro, e assim era sucessivamente. Né? Isso me deixava muito intrigado quanto profissional, né? quanto gestor, mas isso era uma determinação que vinha da diretoria, né? De superiores, e tinha que se adotar essa política. Né? Eu, particularmente, não consegui me adaptar, né, a essa empresa, né? Foi uma das empresas que eu trabalhei durante a minha vida aí profissional, de mais de 20 anos, né? Atuando aí profissionalmente, eu não consegui me adaptar, porque, primeiro, que eu, como gestor, eu nunca concordei, né, com essa visão de contratação e dispensar colaboradores a curto prazo. Eu vejo isso, né, eu, quanto gestor, vejo isso como um prejuízo grande para a organização, mas era a política, infelizmente, era a política daquela empresa ao qual eu trabalhava naquele período da minha vida profissional. Né? Então, isso era uma questão que me incomodava, e eu acabei não ficando também muito tempo e saindo. Né? Sendo que o correto é você realmente ter esse planejamento, ter esse plano de carreira para que o profissional possa, né, até mesmo estar motivado para, né, o seu crescimento profissional. Porque aqui eu faço uma pergunta para vocês, né? E eu creio que alguns de vocês que estão assistindo essa aula irão concordar comigo. Imagina que nós vamos entrar em uma empresa para trabalhar e que você já entra nessa empresa sabendo que você não tem a possibilidade de promoção, né? Que você não tem a possibilidade de crescimento, que essa empresa que você está não existe um plano de carreira. Automaticamente, isso já vai gerar uma desmotivação em você quanto profissional. Por quê? Porque você vai, talvez ali a curto prazo, entrar na empresa por uma necessidade financeira, talvez por estar desempregado, foi o que surgiu de momento, você aceitou, né, para suprir aquela tua primeira necessidade ali, né, básica, mas depois você fala, ó, vou passar aqui talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa empresa, eu não tenho para onde ir. A empresa não existe um plano de carreira. Eu vou ficar sendo aqui, por exemplo, assistente a minha vida toda. A empresa não tem, né, não me oferece essa perspectiva de crescimento. E isso vai gerar, com certeza, né, uma desmotivação grande nesse colaborador. Né? E eu acredito que, da maneira que isso acontece comigo, deve acontecer com vocês e com todos os profissionais, com certeza, né? Que almejam um crescimento profissional, que desejam um crescimento profissional, né? Uma carreira aí, né? De sucesso. Bom, falando então um pouquinho de perfil
profissional, né? Tem algumas características, vamos definir assim, né? Que as empresas elas precisam seguir. Né? Por quê? Porque quando você contrata um profissional, como eu falei, né, no começo aqui da nossa aula, você tem que pensar ele a médio e longo prazo. Ah, vou contratar um assistente de produção, um assistente de marketing e vendas, por exemplo, que está cursando. Vou trazer aqui um pouquinho aqui para a minha realidade, né? Vou contratar um assistente de marketing e vendas para trabalhar no departamento de marketing da empresa ao qual eu sou o gestor. Ele está cursando administração na faculdade, por exemplo. Bom, ele está lá, talvez no terceiro ano de faculdade. Ele ainda não é formado. Eu tenho que analisar o seguinte, eu tenho que pensar nesse colaborador a médio e longo prazo, né? Então, assim, ele ainda não é formado, mas daqui a 2 anos, se ele está no terceiro ano, por exemplo, de faculdade, daqui 1 ano, 2 anos, ele está saindo da faculdade, né? Então, ele já pode assumir, talvez ali, num prazo de 2, 3 anos, né, um cargo já acima do de assistente, ao qual ele foi contratado quando ele ainda era acadêmico, de administração, por exemplo, certo? Então, assim, você quando tá no papel de gestor, você tem que enxergar no teu colaborador algumas características que você vai utilizar ele no decorrer do período que ele pode permanecer na empresa, né, na tua equipe. E aí tem alguns tópicos que não tem como você não avaliar nessa análise do perfil no momento, né, de estar buscando esses profissionais para formar a tua equipe. Primeiro seria a capacidade técnica, né? Então, se você precisa, por exemplo, tem empresas, por exemplo, que elas precisam que a pessoa já esteja um pouco pronta para a função, né? Ela tem que ter um pouco de experiência, tem que ter um conhecimento técnico, algumas habilidades, né, já desenvolvidas para aquela função, para aquela atividade. Tem empresas que, por exemplo, preferem pegar o profissional ele inexperiente. Olha, eu vou preferir pegar o profissional inexperiente porque eu quero formar ele tecnicamente, né? Formar ele tecnicamente. Eu quero doutrinar ele dentro da política, dentro da filosofia, né? E da cultura da empresa. Certo? Então, vai muito o quê? Vai muito da característica da organização, né? E da necessidade ao qual ela tem para aquela função. Mas se, porventura, naquele cargo, naquele momento, ele precisa de alguém com experiência, a habilidade técnica ela é um critério que tem que ser levado em conta e avaliado no momento de você ver o perfil profissional para aquela função. Tá? Uma outra característica é a questão formal, que seria o quê? O conhecimento acadêmico, né? O conhecimento em termos de estudos, formação adequada para aquele cargo. Se você pretende contratar um engenheiro trainee, para uma função de trainee, por exemplo, ele tem que estar, lógico, cursando engenharia. Né? Não tem como eu contratar por exemplo, ali um técnico em edificações, certo? Por quê? Porque o engenheiro trainee, ele, dentro da hierarquia da empresa, ele seja ali o primeiro cargo de liderança, né, que a empresa está oferecendo para aquele profissional da engenharia. Né? Então, ele entra como trainee, depois ele passa para júnior, depois ele passa ali para sênior, e assim ele vai crescendo dentro da organização até chegar a cargos de diretoria. Então, são critérios que, obrigatoriamente, tem que ter uma formação acadêmica ou estar estudando, né? Dependendo do curso técnico, se for para alguma área técnica, ou se for para uma área mais de liderança, de gestão, né? de cargos mais executivos, até mesmo aí a faculdade, o curso superior. A questão tecnológica, né? Que são habilidades no uso de tecnologia. Isso daí é um critério que, dependendo, por exemplo, do tipo de empresa,
é muito requisitado para o profissional, né? Se você vai operar uma máquina específica, essa máquina ela é uma máquina complexa, por exemplo, que requer um conhecimento muito técnico, né? Principalmente uma habilidade muito grande na parte de tecnologia, tem que ter, né, profissionais com conhecimento qualificado nessa área de tecnologia. Então, você vai contratar esse profissional, esse critério, esse perfil, ele tem um peso considerável, né? Essa semana mesmo aí que passou, eu estava assistindo na televisão, vocês devem estar também por dentro disso daí. O agronegócio, por exemplo, eles estão contratando agora pilotos de drone, né, para poder fazer aplicação de venenos, né, em plantação agrícola com drone, né? Então é algo aí que não se falava há alguns anos atrás, porque não se existe essa tecnologia, né, de drone, não tinha, e hoje é uma tecnologia presente no agronegócio, né, nas plantações aí por todo o Brasil e pelo mundo. E aí passou justamente a reportagem de um rapaz, né, que a empresa foi buscar ele, a fazenda, né, ao qual, né, ele foi trabalhar, foi buscar ele no interior de São Paulo, né? Ou seja, são poucos profissionais qualificados com aquele perfil que domina aquela tecnologia de pilotar drone, por exemplo, né, para a questão agrícola. E a empresa foi buscar ele lá no interior de São Paulo, né, para ele justamente trabalhar, né, naquela fazenda lá na região centro-oeste do país. Isso daí é um exemplo justamente de perfil profissional bem específico, com conhecimento bem técnico, né, na área de tecnologia, para aquele fim, para aquele determinado objetivo que a empresa, né, estava buscando. A questão também cultural, né? Então, assim, tem empresas que precisam contratar profissionais que tenham uma comunicação, um relacionamento, né, e um conhecimento muito específico do mercado-alvo, né? Um mercado muito restrito. Então, precisa se contratar esse profissional que tenha essa habilidade, não só de comunicação e relacionamento, como conhecimento daquele mercado, né? Se forem mercados muito específicos, né, que não é fácil de achar profissionais, as empresas precisam, nesse momento, né, analisar se o profissional tem esse perfil. Por quê? Porque vai exigir desse profissional, né, até mesmo no futuro, se não de imediato, mas no futuro dentro da empresa, né, essa habilidade, esse conhecimento. E também as oportunidades de mercado, né, que seria o quê? Alguns eventos esporádicos, grandes eventos esportivos ou científicos, né, nacionais ou internacionais, que possa acontecer naquele determinado momento ali, que requer também, né, que você busque ou que você tenha profissionais qualificados com aqueles conhecimentos específicos dentro da tua empresa para também suprir essas oportunidades de mercado, né? De repente, alguns momentos específicos ali, né, que a empresa vai estar participando, né, sejam de feiras internacionais ou nacionais, né, assim por diante. Bom, aqui então fala então que essas descrições então serão usadas para definir o processo de recrutamento e seleção de candidatos, que foi aquilo que eu falei para vocês, né, antes de eu apresentar essa questão, né, dessas características técnicas. E aí, pessoal, além dessa questão das características técnicas, deve-se levar também em consideração, né, a questão também das características, né, psicográficas, que a gente chama, que são as características comportamentais, né? Porque, assim, todo profissional, ele tem a característica técnica, né, que é dominar a tecnologia, ter uma habilidade com comunicação, né, ter facilidade de relacionamentos, né, tudo isso que a gente conversou, ok? Mas ele também tem que ter também algumas características na sua personalidade, né, na sua questão, que muitas vezes não está... a faculdade ela não consegue formar isso no profissional, porque isso tem muito a ver com a sua personalidade, né?
com a sua característica de comportamento mesmo, né? Que é algo mais natural, né, da sua característica humana. E aí, quando a gente fala de contratação de um colaborador para a nossa equipe, você tem que levar em consideração não só a parte técnica, se ele tem faculdade, se não tem faculdade, se ele domina a tecnologia, se não domina, né? Se domina, se não domina, tal, mas também essa questão comportamental. Por quê? Porque isso daí também vai fazer parte, né? E vai ser fundamental também quando ele estiver inserido na tua equipe de trabalho, em alguns momentos que você vai exigir, né, dele. E se ele não tem essa característica, ele deixa muitas vezes ali a desejar, né? Aqui eu trago então para vocês, né, as principais, né, que estão relacionadas aí, né, que são citadas. Temos aqui a característica comportamental, né, que seria um perfil de um profissional compensador, né? Colocamos aqui como compensadores. Geralmente, esse profissional ele é um mediador de conflitos, né? Ele consegue, talvez, liderar equipes sob maior pressão, né? Cobrança de retornos, né? De resultados, né? Então, ele tem essa característica, ele tem esse comportamento, né? De saber lidar em momentos de cobrança, em momentos de muita pressão em ambiente de trabalho, tá? Porque muitas vezes você tem lá um profissional muito bom, qualificado tecnicamente, mas que ele não tem essa habilidade, né, essa característica comportamental de saber lidar com pressão, de saber trabalhar sob pressão, né? E aí, muitas vezes, na contratação, não sei se vocês vão se recordar que eu comentei na aula anterior sobre liderança, o quanto que é importante a gente formar novos líderes na nossa equipe, né? Ou preparar nossos sucessores. Muitas vezes você vai precisar ter, né, futuramente um novo líder e esse novo líder, muitas vezes, ele tem que ter essa característica mesmo de saber lidar, né? E mediar conflitos, saber lidar sobre situações de pressão, né? No ambiente profissional, no ambiente de trabalho. Então, uma característica de perfil compensador seria, né, se você vê que dentro da tua equipe você vai precisar de um profissional no futuro que precise mediar conflitos, que precisa lidar, né, dentro da equipe com situações mais de nível de estresse mais elevado, né, essa característica aí ela é interessante, ela é importante. Conselheiros, né, geralmente esse profissional ele tem uma característica mais de motivar as pessoas, né, a desenvolver as decisões. Então, geralmente, ele é uma pessoa mais, por isso que chama de conselheiro, né? Ele é uma pessoa mais que ele encoraja, né? Ele incentiva, né? A equipe a poder, talvez ali participar com opiniões, com decisões, né? Ele faz com que a equipe possa acreditar um pouco mais no seu potencial, né? E poder participar mesmo nessas questões aí de poder opinar em alguns momentos dentro, né, do processo de construção ali daquele projeto ou daquele ambiente de trabalho profissional, né? Temos aqui o perfil criador. Perfil criador, ele tem um perfil mais próximo das lideranças, né? Uma sintonia com equipes subordinadas, então ele faz mais ali a ponte entre o subordinado e a chefia, né, a liderança. Então ele propõe ali talvez novos cenários, né, uma questão ali de poder realmente interligar, né, essa questão da equipe fazendo com que a gente chama de muro, né? Muitas vezes, dependendo da chefia, cria-se um muro psicológico que a gente fala, né? Da chefia com a equipe, né? Com os subordinados. E talvez esse profissional ele tenha essa habilidade, né? De poder fazer essa aproximação dessa liderança, dessa chefia com essa equipe, né? Ou seja, ele faz com que esse muro psicológico ele não exista, né? Ele consiga, né? Ser ultrapassado, né?
pela equipe. O entusiasta, né, ele atua mais na questão de proposição de um ambiente de trabalho mais dinâmico, né? Então, ele é um motivador, né? Ele tem essa característica motivadora, porém, a proposta dele é fazer com que o ambiente de trabalho seja o mais dinâmico possível, tá? Mais dinâmico possível. Geralmente, pessoal, essa característica do entusiasta, ela é uma característica que a gente encontra muito, principalmente nas áreas, departamentos comerciais de empresas, né? Por quê? Porque os departamentos de marketing, vendas das organizações, elas precisam ser muito criativas e dinâmicas, né? Elas, por serem uma área muito de humanas, né? Não é uma área muito técnica, mas é uma área muito de humanas, a área comercial, então ela precisa ser muito dinâmica, né? Ser muito de relações mesmo interpessoais, né? E de momentos ao qual, quanto mais dinâmico o ambiente de trabalho, quanto mais dinâmico aquela equipe, né, mais produtiva ela acaba se tornando, né? Então, essa característica entusiasta no profissional, né, se ele atua numa área comercial, por exemplo, é bastante exigido dele, né? Por quê? Porque a área comercial ela é uma área muito dinâmica. Todo dia é algo diferente. Ela não é uma área técnica, por exemplo, como é uma área operacional num chão de fábrica, de uma indústria, né? Que você faz aquele trabalho todo dia do mesmo jeito, né? Ou seja, você trabalha numa linha de produção, por exemplo, de montagem de máquinas, de produtos, por exemplo, você faz aquele processo produtivo de montagem todos os dias da mesma forma, igual, né? Não tem variedade, né? Por quê? Porque é uma linha de produção em série, talvez ali o processo é aquele, né? Você tem que seguir. Na área comercial, não. Cada dia é uma situação diferente. Você lida com pessoas são diferentes, clientes são diferentes, né? Então, necessariamente, né? É importante você ter esse perfil, né? De um profissional dentro da tua equipe, né? Futuramente até mesmo, pensando já num crescimento, né? Futuramente ele é um vendedor, passa a ser um supervisor, talvez um gerente, assim por diante, né? Essa característica é exigida muito desse profissional. Influenciador também é uma característica muito forte, principalmente quem vai assumir cargos de liderança dentro da equipe, né? Então, assim, vou contratar um engenheiro trainee, mas esse engenheiro trainee, daqui a 5 anos, ele vai ter um cargo de liderança na empresa, né? Então, uma das características, ele precisa ser muito persuasivo, bom negociador, né? Ter bom relacionamento com os colegas de trabalho. Isso é uma característica muito, muito peculiar, né? E muito típica de um perfil de um bom líder, né? De um bom líder, um influenciador. E sempre quando eu falo de influenciador, eu sempre trago muito como exemplo, talvez alguns de vocês, se forem muito jovens, não vai lembrar do genial, né, Ayrton Senna, o tricampeão mundial de Fórmula 1, né, o nosso grande herói. Mas quem pôde acompanhar na, no momento atual, no momento, na verdade, que o Ayrton Senna atuava, né, como piloto de Fórmula 1, ele tinha uma característica muito forte nessa questão de influenciar pessoas dentro da Fórmula 1, né, ao ponto que ele conseguia fazer com que a própria a organizadora, né, das provas repensassem alguns itens de segurança para os pilotos, repensassem alguns critérios, né, que ele sugeria ali para melhoria e para a segurança dos pilotos, né, da Fórmula 1, e ele era visto pelos outros pilotos, até pelos próprios rivais, né, competidores, como realmente um grande líder, né? Então, ele era o Ayrton Senna, ele foi um grande profissional, tanto como esportista, né, como piloto de Fórmula 1, né, como também um grande líder dentro da própria Fórmula 1, fora das pistas, né, porque ele tinha essa característica muito forte nele, né, de poder influenciar e persuadir, né, e negociar muitas coisas em benefício da categoria, né, em benefício lá da questão mesmo, né, da Fórmula 1, da segurança e tudo mais, né. Então,
assistir um documentário, deixo aí, né, para os mais novos, né, a sugestão, né, assistam um documentário para conhecer um pouco mais sobre o Ayrton Senna, e nesse documentário passa justamente ele questionando algumas coisas, né, sobre essa questão aí, e ele realmente levantava a bandeira, né, em relação a algumas questões aí, e isso realmente, pessoal, é uma característica forte de um grande líder, né? E quando a equipe percebe isso daí, né, uma característica dessa forte dentro de um membro da sua equipe, ele ganha muito respeito, né? Que foi o que aconteceu com Ayrton Senna, né? Pelos seus colegas de profissão, e isso também acontece conosco, nas nossas profissões também, né? Eu citei aqui o caso do Ayrton Senna como atleta, né? Porque ele é uma referência mundial até hoje, ele é uma grande referência mundial até hoje, mas trazendo isso aí também para a nossa carreira profissional, né? Quando a gente tem esse perfil de influenciar, né? E de poder também ter esse poder de negociação, né? Isso daí chama a atenção dos nossos líderes, né? Que são os superiores, e muitas vezes isso daí faz com que a gente realmente seja convidado a assumir cargos de liderança e promoções dentro da organização, né? Por causa desse perfil aí, né? De influenciador. E o pioneiro é aquele líder, né? Que vai, né, é o empreiteiro que a gente chama, aquele líder que vai à frente, né? Ele vai realmente, né? Correr riscos, né? E ele vai enfrentar tudo e todos pela sua equipe, né? Ele vai realmente se expor, correr riscos, né, para poder justamente trazer o que tem de melhor para a sua equipe. E quando você encontra um colaborador com essa característica, com esse comportamento, você também consegue enxergar um grande potencial nele para, né, dentro do plano de carreira da empresa, para futuros cargos aí de liderança. Tá? Temos aqui o professor, né? Isso daí, ele é realmente, né, um formador de opinião, né? Ele tem esse profissional, ele tem o dom de ensinar, né? O dom de orientar, né? Então, dependendo da função que você tem, se você precisa de um profissional no futuro, principalmente para a área de treinamento da tua equipe, né? A promover ele para assumir um cargo de capacitação e treinamento específico de áreas, né, dentro da empresa, né? Então, essa característica é uma característica muito, muito assim, favorável dentro das equipes, né? Quando você identifica um profissional com essa personalidade, né? Isso enriquece também bastante, né? O grupo, porque futuramente você precisa, né? Ou futuramente a empresa precisa de profissionais com essa característica, e você, sabendo contratar alguém que tenha isso daí, no futuro pode ser utilizado, né, para esses cargos. E o vinculador, né, esse é o formador de redes profissionais, né, é o networking, então ele se relaciona muito bem dentro da organização, ele interage entre os setores, ele interage entre as equipes, né, então ele tem também o dom, né, natural, né, da sua característica própria de motivar, né, as equipes a alcançarem objetivos propostos pelas organizações, tá? Então, de forma geral, pessoal, né, essas são as características, né, psicográficas, né, comportamentais, que é importante, né, a gente considerar no momento da contratação. Então, temos as técnicas e temos as comportamentais. Não sei se tem alguma pergunta relacionada a essa questão dos perfis. Tá tranquilo, professor, podemos seguir. Ok. Então, vamos falar agora um pouquinho, então, sobre avaliação de carreiras, né? Então, uma carreira nada mais é do que você projetar os postos, posições e funções que um profissional ocupará, né? Sinalizando o seu amadurecimento no exercício daquelas tarefas, ok? Então, avaliar carreiras é justamente você avaliar o desempenho, né? Progressivo, desenvolvimento progressivo, né? Daquele profissional em relação às suas habilidades, em relação aos seus conhecimentos, para ver se realmente ele tem, né, a capacidade de ir assumindo, né, os cargos ao qual a empresa se propõe, né? E aí, lógico, se você fez aquela primeira etapa, que nós acabamos de falar, se você teve atenção em fazer a contratação do perfil adequado, né, no momento de avaliar, né,
esse profissional, avaliar a carreira dele no decorrer, né, dessa caminhada dentro da organização, com certeza ele vai, em algum momento, ser aproveitado, né, se não dentro da sua equipe, mas aproveitado em algum momento pela empresa, né, pela organização. Bom, então o avanço na carreira, né, depende de vários fatores. Quais fatores, então, que a gente considera importante para o avanço numa carreira profissional, né? Isso daí serve tanto para a organização quanto para a gente, quanto profissional, né? A gente tem mesmo fazer uma autoanálise, né, da nossa própria, né, carreira profissional. Conhecimento dos aspectos fundamentais para a evolução, né? Então, quais são os aspectos fundamentais? O profissional deve dominar o contexto, ele tem que ter, né, tempo de exercício e experiência, né? Ou seja, muitas vezes tem profissional que ele tem ansiedade, né? Então, muitas vezes ele quer ser promovido já no primeiro ano de empresa. Não é bem assim, né? Você tem que, primeiramente, se firmar, adquirir experiência, adquirir bagagem, né, profissional. Muitas vezes a gente fala o seguinte, né? Tem um ditado popular que fala o seguinte: nós temos que estar preparados para quando o cavalo branco passar na nossa frente, a gente montá-lo, né? Então, é mais ou menos isso daí, né? Então, por isso que você tem que estar sempre estudando, sempre se qualificando, né? Sempre se aprimorando. Por quê? Porque na hora que surgir a oportunidade, você está preparado para aquele cargo, né? Então, é assim que tem que ser feito. Então, você tem que ter, né, tem que estar dominando bem aquela tua área, dominando bem aquele conhecimento, para aí sim poder ser, né, promovido. E não ser promovido simplesmente, né, pessoal, porque amigo, né, ou parente de fulano, cicrano e beltrano, né? Isso daí não vai fazer com que, né, você consiga obter um sucesso e se mantenha, talvez, ali na função. E a empresa também que faz dessa maneira, ela também não garante que aquele profissional, né, por ter sido talvez indicado para aquela função, por ser conhecido de fulano, cicrano e beltrano, consiga corresponder à altura que a empresa precisa, né? Então, a melhor dica que tem é estar preparado para o momento certo, né? A avaliação de oportunidades, né, os cenários, né, que podem propiciar o desenvolvimento da sua carreira. Então, tem momentos que são oportunos, né? Então, por exemplo, naquele segmento que eu estou atuando, está em franca expansão, está em crescimento, ou a empresa está crescendo muito, vão surgindo novas oportunidades, vai surgindo transferências, né? Então, tudo isso é oportunidade para poder também, né, você poder crescer. Correta visão, né, dos patamares do negócio, né, ter o conhecimento que é exigido, né, e o que corresponde ao próximo patamar a ser atingido. Tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? É o momento certo, estar preparado para o momento certo. Então, assim, ter conhecimento do que é exigido, né, para assumir o próximo patamar, né, para assumir o próximo patamar. Tem um ditado muito popular que fala o seguinte, né, pessoal? Só sabe mandar quem sabe fazer. Né? Você já deve ter ouvido falar isso daí, né? O meu pai sempre falava isso, né? Meu pai, ele teve também cargos de liderança em multinacionais, ele falava assim, para poder mandar, você tem que saber fazer. Por quê? Porque se você souber fazer, você sabe cobrar. Você sabe entender se aquele profissional está fazendo bem feito ou mal feito, né? Então, é basicamente isso daí. Tem que ter conhecimento para você poder assumir o próximo, né? Ou subir o próximo degrau. Retorno, né? Recompensas e conhecimento ofertados, né, no próximo patamar. Análise do desenvolvimento da carreira, se o retorno será percebido também, né, como vantajoso pelo profissional. Tá? Esse é outro critério também que deve se observar. Bom, baseado nisso daí, a próxima etapa seria o quê? Descrever e implementar, então, um plano de carreira. Né? Por quê? Porque tomei o cuidado na questão do perfil do profissional, né? A questão que nós falamos ali das etapas que podem ser, né, observadas nesse momento da promoção do profissional, mas a empresa tem que ter, claro, um plano de carreira. Né? E aí o plano de carreira são as maneiras formais que temos de especificar os níveis, né, e formas de evolução de carreiras empresariais, né? Isso aqui está relacionado ao quê, pessoal? Aquela questão da hierarquia, né, que eu comentei com vocês, lá nas primeiras aulas nossas, né? Então, a empresa, ela tem lá a sua hierarquia, né? Ela tem lá seu organograma, né, de cargos, né, funções. Então, ela tem lá gerente, subgerente, supervisor, coordenador, assistente,
auxiliar. Então, você tem lá, né, as áreas, né, os cargos dentro da empresa. Então, você cria um plano de carreira para cada, né, dentro da empresa, para cada função daquela, determinando ali as funções, as atribuições, os níveis, né, de desempenho, tá? E as atribuições que cada profissional tem que fazer. Novamente, né, baseado nessa questão da avaliação da carreira, avaliar o desempenho desse profissional, e aí, quando surgem, né, as oportunidades, aí sim, o profissional sabe que ele pode ser promovido dentro da empresa. Isso tanto pode ser feito, pessoal, né, na característica horizontal, né, pode ser feito na característica de progressão vertical. A horizontal tem aqui situação em que o profissional assume mais responsabilidades idênticas da que já tem, né? Geralmente é o quê? Ele já é, por exemplo, gestor de um território e é atribuído para ele um novo território, né? Então, vou pegar aqui um caso aqui que é comum na minha área, ele é supervisor de vendas, né, da região norte do Paraná, e ele foi atribuído para ele também, para ele supervisionar a região noroeste. Então, assim, a função é a mesma, né, o cargo é o mesmo, porém foi atribuído para ele mais uma área sobre a sua responsabilidade, sobre a sua supervisão, né? Isso seria uma progressão horizontal. Ele pode ter uma progressão vertical. Nesse caso, seria uma promoção de cargos, né, dentro da empresa, né? Então, ele tem lá, por exemplo, o cargo de supervisor, né? Surgiu a oportunidade para ele ser o gerente regional, né, daquela área, por exemplo. Então, fala aqui, né, no caso vertical, neste caso, tomando por base uma estrutura organizacional hierárquica, né? Ou seja, você tem a hierarquia da empresa, onde você tem lá os cargos, né? Se ele é supervisor, ele pode ter uma progressão vertical, né? Ou seja, ele pode subir para o cargo de gerência, né? E aí, dentro de gerência, pode ter gerência regional, você pode ter gerência, né, estadual, gerência nacional, aí depende da hierarquia, né, e do organograma desenhado pela aquela companhia. Pode ser uma progressão em Y, né? Progressão em Y é quando você tem as duas situações, a horizontal e a vertical, né? Você pode, a combinação tanto de promoção como evolução, né, da horizontal com a vertical, que seria o quê? Colaborador em desenvolvimento, né? Promoção pode crescer para os lados ou para cima, né? Aqui eu trago o exemplo aqui, o coordenador da equipe de atendimento ao cliente de um supermercado pode também assumir o controle de um outro setor dentro do supermercado, como também ele pode ser promovido, tá, para gerente de loja, tá? Então, pode acontecer na mesma empresa dele ter o plano de carreira em Y, né, que ele pode tanto assumir um novo departamento, além daquele que ele já tem, como ele pode até mesmo assumir a gerência de uma loja, tá? A empresa pode oferecer, né, as duas opções. E por sucessão, pessoal, é um tipo de promoção, né, que isso daí já tem muito a ver com a questão das questões de empresas familiares, né? O pai fundou a empresa, automaticamente ele já vai passar para o filho, né? Então, assim, a sucessão já é do filho, então não tem o que questionar. E se for, por exemplo, geralmente acaba sendo o filho mais velho, né? Ele acaba preparando o filho mais velho para ser seu sucessor, né? Na maioria dos casos, entendeu? Não é uma regra, mas na maioria dos casos acaba sendo o filho mais velho como seu sucessor, tá? Ou então, algumas instituições mais tradicionais, como a questão das instituições militares ou religiosas, né? Que você já tem ali as patentes, né, pré-estabelecidas dentro daquelas instituições, ao qual você, por exemplo, nas Forças Armadas, você entra lá como soldado, você pode ser cabo, depois sargento, que aí você vai lá para terceiro sargento, depois segundo sargento, primeiro sargento, depois subtenente, e assim você tem as patentes que você vai crescendo de acordo com a carreira, né, dentro daquela instituição militar. Eu até trouxe aqui para vocês, né, aqui algumas patentes, né, que é muito, né, tradicional das instituições militares, né, não só no Brasil como no mundo, né, tá? Que são a hierarquia, né, dentro
seja das Forças Armadas, aí, Exército, né, Marinha ou Aeronáutica. Né? Então, quem já se viu serviço militar, né, sabe como que isso funciona na prática. Né? Essas patentes, tem pessoas que fazem carreira, né, tem outros que fazem só seu tempo mesmo, né, de serviço militar, mas tem uns que entram como soldados e acabam seguindo, né, a carreira e se aprimorando e fazendo carreira militar, chegando mesmo a cargos lá de alta patente, como general, coronéis e etc. Bom, pessoal, e aí para a gente concluir nossa aula de hoje, né, tudo isso daqui que a gente comentou tem a ver com as estruturas organizacionais, né? Como eu falei, o plano de carreira ele está muito relacionado ao tamanho da empresa, né? Mas é importante que você adote essa cultura, adote essa prática. Independente do tamanho da empresa, é possível ter plano de carreira, mesmo que seja uma empresa pequena, né? Por quê? Porque isso faz com que os colaboradores se tornem motivados, né? A saber que ali naquela empresa pode existir a possibilidade de um crescimento. Lógico que as empresas maiores, as multinacionais, têm planos de carreira mais extensos, e as empresas menores familiares têm planos de carreira, né, mais simples, né, menores. Mas é importante que isso faça parte da estrutura organizacional, né, porque isso daí é fundamental para o desenvolvimento, né, da empresa e também a motivação do colaborador. Tá? E aí, para a gente finalizar, eu vou dar como sugestão para vocês, pessoal, um vídeo que depois vai ser disponibilizado aí no chat para vocês, que é a história, né, da questão do desenvolvimento da carreira, da fundadora da rede de franquias, de clínicas odontológicas, de odontologia, da Sorridente, tá? Então, depois vocês vão estar assistindo esse vídeo aí. Ela conta, é bem interessante, porque ela vai contar a história da vida profissional dela, né? Ela cursou odontologia, depois ela iniciou a carreira como dentista, né? Trabalhando no regime CLT, né? Depois ela resolveu empreender, né? E hoje é uma das grandes empreendedoras do franchising brasileiro, né? E uma das maiores redes, né, de clínicas odontológicas do Brasil. Tá? Então, vou deixar como sugestão a história, né, dessa grande empreendedora. Ela conta, né, a história de toda a carreira profissional dela. Então, como a gente está falando aqui sobre plano de carreira, né, essa história ela acaba nos mostrando a evolução, né, da carreira profissional de um profissional, desde o momento que ele sai da faculdade até o momento ao qual ele chega ao patamar mais alto, que é justamente o cargo de liderança, né, de dono ali do próprio negócio, né, e obtendo um grande sucesso. Tá bom? Fica aí como sugestão, então, esse vídeo, tá? Uma boa semana para vocês e um grande abraço. A gente se vê na próxima segunda-feira, né, se Deus quiser. Sucesso a todos, uma boa noite.